Qual a importância dos sindicatos investirem em organização e gestão? O que isso pode trazer de benefício para a entidade e também para os produtores rurais? É isso que vamos saber com o assessor sindical da CNA, Evanilson de Deus, que está aqui ao meu lado. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos produtores rurais e dirigentes sindicais do sistema CNA. Evanilson, como é possível fazer essa organização e gestão na prática? Marcelo, ao longo do tempo a gente veio discutindo várias questões aqui, inclusive sobre registro, e a organização e gestão do sindicato é uma das coisas primordiais para a saúde do sindicato, para a visibilidade desse sindicato, não só pelos produtores, mas para os órgãos públicos, para os tipos de parceria que eles fazem. Então, organização e gestão foi um tema importante que eu vi que seria necessário a gente discutir aqui e trazer para os produtores rurais e para os nossos dirigentes. A gente sabe que nessa dimensão do nosso Brasil, a gente tem alguns sindicatos que carecem de algumas informações, algumas orientações, e essa apresentação de hoje é que está dentro de um dos módulos que nós estamos desenvolvendo no departamento sindical, para poder formatar isso para as federações, orientar os sindicatos que tiverem essas dificuldades. Então, aqui na organização sindical é preciso a gente entender qual o funcionamento do sindicato, né? A gente viu muito como é que se cria, como é que o sindicato vai fazer e depois, como é que é essa gestão, como é que está isso? Então, vem desde o começo, lá da criação do sindicato, começa essa organização. Então, a primeira coisa que se deve fazer, Marcelo, para se organizar o sindicato, é a diretoria se reunir e definir quais são os objetivos do sindicato. Traçados esses objetivos, eles são definidos em duas classes, em objetivos gerais e objetivos específicos. O que vem a ser os objetivos gerais? É aquilo que está no estatuto. É quando a gente fala de representar a categoria econômica, da responsabilidade social com os trabalhadores que trabalham para esses produtores, com a família, com o setor rural, com a economia, com o desenvolvimento local. Isso está dentro do objetivo geral do estatuto. Cumprir ao que se propôs. Cumprir ao que se propôs. E os objetivos específicos são aqueles que são por demanda, ou seja, é por ramo, por categoria. A nossa pecuária precisa ter algum tipo de trabalho, o que vai ser feito? Então se faz um projeto em separado e tem um planejamento para isso e define quais são os atores dentro da diretoria que vão caminhar com esse processo e definir o cronograma e data. É dentro da realidade de cada sindicato. Dentro de cada sindicato. Então, esse que age por demanda, o objetivo específico, é bem dentro dessa realidade. No Nordeste, nós temos uma realidade, um tipo de produto que sobressai. No Sul, temos outra. Tá? E depois, isso feito, definidos os objetivos, é necessário formalizar. Né? Então, formalizar, depois que identificou os interesses comuns dos produtores, formaliza isso. O documento, nas atas, nas assembleias, isso tem que se fazer constar. Tá? Analisar e discutir o estatuto. Isso antes da aprovação, se for fundando o sindicato, e se o sindicato já estiver fundado e vigente, adequar esse estatuto, verificar se ele já não está um pouco obsoleto, se seria necessário ousar um pouco mais, levar essa informação ao sindicato mais para frente e definir isso no estatuto. E aprovar esse estatuto. Então, aprovar o estatuto vai trazer aquelas diretrizes dos objetivos gerais e os possíveis objetivos específicos. E depois disso, elaborar as atas das assembleias. As atas das assembleias são muito importantes. Essas atas são documentos que retratam e relatam todos os atos constitutivos e as ações do sindicato. Então, às vezes, a gente procura um sindicato mais humilde que a diretoria até se reúne, mas não formaliza o ato. Então, quando você precisa comprovar, saber aonde que aconteceu isso, quando que aconteceu, então deve constar no livro de atas. Esse é um ato muito importante do sindicato. E aí vem a parte de registro do sindicato. A gente trabalhou aqui bastante sobre a questão do registro do sindicato no Ministério. Mas o Ministério do Trabalho não é o único ente que o sindicato deve se formalizar, se registrar. Então, o primeiro, formalizou, fez a ata, tem que dirigir-se ao cartório. Então, no cartório, você preenche um requerimento, leva uma cópia do estatuto, da ata de constituição, fundação do sindicato, da lista de presença e os dados pessoais da diretoria. Feito isso, se consegue um registro do cartório. E
nasce na vida jurídica, né? Adquire personalidade jurídica. Em seguida, vai até a Receita Federal, faz o cadastro nacional no CNPJ, depois procura o INSS, lá o mais próximo do município, do sindicato onde ele estiver. E esse é um fato importante, Marcelo, porque no nosso sistema a gente representa empregadores rurais e produtores. Então essa inscrição, o sindicato, quando ele contrata algum funcionário, algum colaborador, que ele presta serviço, é importante ele observar essas informações, esses registros, porque essas certidões são importantes para ele. Inclusive, esse é um dos itens que está dentro do questionário do IDS, que é feito por nós e pelo projeto Sindicato Forte, pelo programa Sindicato Forte, é um dos parâmetros. Que isso, se a gente ensina eles a ter responsabilidade social com os seus empregados na fazenda, os produtores, o sindicato tem a mesma responsabilidade e deve ter a transparência disso. Tá? Depois, registre-se na Prefeitura Municipal. Então, esse é um fato interessante para aquele sindicato que presta serviço no município. Então, ele deve ter o seu registro para recolher lá o imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então, ele presta para a prefeitura. Né? Exatamente. E é até mesmo para os produtores. Se ele fornece algum tipo de curso, algum tipo de treinamento ou parceria, é necessário essa inscrição na prefeitura. Outro ato importante junto à prefeitura, que é a atuação do sindicato, é ele, junto da Câmara, pedir a declaração de utilidade pública. Tá? E depois formalizar todos os tipos de contrato. Convênio, parceria. Se a pessoa cedida para o sindicato, o funcionário, ele está registrado, foi através de um convênio, então ele está recolhendo o INSS, o fundo de garantia desse empregado, então é necessário ter isso tudo documentado, o contrato bem feitinho, tá? E aqui, Marcelo, vem outro fato importante. Onde é que a gente define esses atores? Um dia desse a gente falou aqui sobre o estatuto, que é a constituição do sindicato. E agora nós temos que entender quais são as atribuições que esse estatuto dão para as pessoas. E isso é discutido lá na hora da aprovação do estatuto. Então, as atribuições dos membros da diretoria, basicamente, elas são divididas em presidente, vice-presidente, o secretário e o tesoureiro. Então, nós temos aí alguns suplentes, às vezes tem segundo secretário, um segundo tesoureiro, dentro do quadro social do sindicato. Então, essa diretoria e os produtores rurais em assembleia devem definir e deixar bem claro qual é que é a atuação, qual é que é a responsabilidade do presidente, atuar junto à política, junto à prefeitura, pensar na condição mais macro de produzir, de trabalhar a liderança dele junto aos produtores. O secretário, cabe ao secretário organizar toda a documentação, ver a questão das atas, do registro, se está ok, ver a lista de presença, assinatura. O secretário é quem cuida desse primor da documentação do sindicato. E o tesoureiro cuida da saúde fiscal e financeira do sindicato. Às vezes a gente tem dificuldade de encontrar isso na prestação de contas, principalmente nas parcerias, e isso é importante estar bem afinado. E conhecer as características do Conselho Fiscal, que é quem analisa e aprova as contas do sindicato. Administração do sindicato, administrar o sindicato, é cumprir com as obrigações fiscais, registrar todos os atos das reuniões em livros e atas, e aqui eu trouxe para finalizar alguns exemplos de livros onde ele vai relatar toda essa condição do sindicato. Então, o sindicato deve ter um livro de matrícula de associados, é preciso ter um histórico. O nosso sistema agora necessita fazer uma campanha muito forte com os produtores rurais, os sindicalizados, que procurem o sindicato, atualize os seus dados, o seu endereço, para você receber as informações informativas do sistema. Esse é um passo muito importante. O livro de atas de reuniões da diretoria, o livro de ata do Conselho Fiscal, o livro de ata da Assembleia Geral. Então, são livros internos do sindicato e de atas de assembleia são com todos os produtores. A lista de presença dos associados também é muito importante. Livro fiscal organizado, recolheu todos os tributos e taxas, está em dia, importante. Livro contábil com assessoria de um contador. O livro de registro de notas fiscais de prestação de serviço, que é o ISS. Efetuar o controle dos numerários, o caixa, ver como é que está o fluxo. Emitir e controlar as notas fiscais de prestação de serviço. Então, fez a organização de evento,
fez uma feira agropecuária, uma exposição, é importante você ter todas as notas, tudo que foi feito. E isso funciona na vida do sindicato como um relato. Isso é a vida do sindicato, retratar a história do sindicato. Então essas atas são documentos importantíssimos para isso, assim como os feitos, as fotografias, isso tudo tem que constar bem organizado no sindicato. Então agradeço aqui a presença do assessor sindical da CNA, Ivanilson de Deus, muito obrigado. E eu que agradeço o espaço, que tenham um bom dia aí aos produtores rurais e as nossas lideranças e colaboradores do sistema.